pessoal! No vídeo de hoje eu vou atender ao pedido da Mara Krupp. Ela deixou um recadinho aqui no canal me perguntando como ela pode fazer o início de uma roupinha para uma boneca Blight, só que a Blight dela é num tamanho menor do que esse aqui. Então, o que eu vou falar aqui, a explicação que eu vou dar é a forma com que eu faço e tem dado certo. Usando esta técnica. Ela vai servir para qualquer tipo de boneca, desde que você faça neste modelo aqui. Okay. Para esse modelinho aqui, eu utilizei a linha Anne e agulha para crochê na numeração 1,75. Agora, eu vou mostrar para vocês colocando no papel e também mostrando o corpo da boneca. A primeira coisa que nós temos que fazer é uma divisão no corpo da boneca. Então, nós vamos fazer um número de correntinhas que comece aqui no meio das costas da boneca e venha até esse ponto aqui. Depois, nós vamos fazer um número de correntinhas correspondente a essa parte aqui de baixo, que é a parte da cava da peça. Então, as correntinhas têm que começar daqui até aqui. Depois, nós vamos calcular a frente, que é o meio da nossa peça. Então, vamos fazer um número de correntinhas que comece aqui e termine aqui, sempre acima do seio da boneca. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, só que aí não vamos precisar mais calcular a parte da cava e a parte das costas, porque esses números aqui serão os mesmos que nós encontrarmos aqui e também nesta parte aqui. Agora, eu vou colocar aqui no papel tudo que eu acabei de explicar lá no corpo da boneca, que é a parte da divisão. Então, eu escrevo aqui a palavra divisão, eu escrevo costa, será cava, meio, que é a frente da boneca. A quarta divisão será a cava e a quinta divisão será costa 2. Eu vou escrever aqui embaixo a palavra cálculo. Embaixo da palavra costa 1, eu vou fazer um quadrado. E assim eu vou seguir embaixo de todas as palavras, colocando um quadradinho. Entre um quadrado e o outro, eu vou colocar o sinal de adição. No final, o sinal de igualdade. Vou fazer mais um quadradinho. Vou colocar um sinal de adição. Mais um quadradinho. O sinal de igualdade. E mais um quadradinho. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar o número de correntinhas correspondente. Depois que nós tivermos essa quantidade de números, nós vamos somar e vamos colocar o valor aqui. Depois, esse valor nós vamos somar com mais 2 pontos e aí sim teremos o resultado final. Agora, nós vamos começar a calcular o número de correntinhas das costas. Então, eu tenho que fazer um número que venha daqui até aqui. Então, vamos lá. Eu já prendi a minha linha aqui na agulha e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu paro, venho aqui com esse número de correntinhas. Eu não posso contar com o nozinho, somente com as correntinhas. Eu coloco esse número de correntinhas aqui no meio das costas até esse ponto aqui. Então, eu encontrei esse número, ele deu super certo. Então, eu venho aqui na minha folha e coloco o número 6.
Todos esses quadradinhos, eles são correspondentes aos números de correntes que nós vamos fazer, ok? Então, para que eu não me perca, eu já deixo anotado aqui. Agora, nós vamos encontrar o número de correntinhas correspondente a essa parte aqui da cava. Então, eu venho aqui e continuo. Na minha contagem, eu fiz 6, que são das costas. Então, eu zero a minha contagem e faço 1, 2, 3, 4 e 5. Eu paro, venho aqui na boneca e meço da seguinte forma: apenas essas 5 correntinhas aqui embaixo da parte da cava. Então, eu venho aqui e vejo que 5 correntinhas foram o suficiente. As 6 correntinhas têm que continuar vindo aqui do meio das costas, ok? Então, encontrei esse número, venho aqui e anoto embaixo da cava o número 5. Se quiser, pode escrever aqui correntes. Agora, nós vamos encontrar o número de correntinhas correspondente ao meio, que é essa parte da frente da boneca. Então, de novo, eu volto aqui, eu zero a minha contagem e começo tudo novamente. Eu vou colocar 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Paro novamente, venho aqui, aí eu já tenho o número de correntinhas maiores. O que eu faço? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui e coloco no meio das costas até essa parte aqui. Agora, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que esses 5 pontos são referentes à cava. E agora, eu venho aqui na parte da frente, já com esses números que eu já fiz, eles já estão reservados aqui. Então, eu sei que eu tenho que ter aqui, nesta parte, 12 correntinhas, porque foi o número que eu optei em colocar aqui na frente. Então, eu venho aqui e meço desse lado até o outro lado, acima do seio da boneca. E aí, eu tenho as 12 correntinhas na medida exata. Então, eu venho aqui e coloco o número 12. Se quiser, escreve também a palavra correntinha ou abrevia. Agora, para a cava, eu já sei que eu preciso de 5 correntes, então eu repito o número 5. E para as costas do outro lado, eu vou repetir o número 6 correntes. Então, eu já preenchi aqui, porém, não fiz aqui. Então, eu preciso fazer agora 5 correntinhas, que são correspondentes à segunda cava. Então, eu zero a minha contagem e vou 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou fazer o número de correntinha das costas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, já estou com todas as correntinhas prontas e anotadas aqui no papel. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar 6 mais 5 mais 12 mais 5 mais 6 e eu vou ter o resultado de 34 correntinhas. Então, esse é o total de correntinhas que eu tenho aqui. Agora, eu vou, sempre que eu fizer este modelo, eu vou fazer assim, eu vou somar mais 2. Então, isso significa que eu vou ter que colocar aqui mais 2 correntes. Então, eu tenho que colocar aqui mais 2 correntes. Agora, eu vou somar 34 com mais 2, vai me dar um total de 36.
36 correntes. Agora que eu cheguei nesse valor de 36 correntinhas, o que aconteceu aqui nessa tabela que eu montei? Esse número aqui, 36 correntinhas, ele é referente ao início do meu trabalho. Então, eu coloco aqui, início 36 correntinhas. Aí, o que acontece aqui? Nesse quadradinho aqui, eu achei o número 34. Ele significa que na minha primeira carreira, eu tenho que trabalhar 34 pontos altos. Então, eu venho aqui e conto 1, 2, 3. Vou começar na minha quarta carreira e vou fazer um ponto alto. Na contagem geral dos pontos, eu já tenho 2 pontos altos. Vamos seguir aqui contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Então, nessa nossa primeira carreira, nós ficamos com 34 pontos altos, conforme nós anotamos aqui. Agora, nós vamos fazer a nossa segunda carreira, mas antes eu vou continuar a nossa tabela aqui. Então, novamente, eu venho aqui e escrevo a palavra costa 1, alça. Vou fazer um desenho de uma alça, meio, alça, costa 2. Eu vou colocar aqui numa outra cor e vou escrever segunda carreira. Embaixo de cada palavra, eu vou escrever um quadradinho. Escrever não, gente, eu vou desenhar um quadradinho, porque não se escreve o desenho. Então, aqui eu faço um quadradinho para cada palavra, embaixo de cada palavra. Sendo que aqui, na parte da alça, eu vou fazer mais um quadradinho. E aqui também eu faço mais um quadradinho. Ele é o quadradinho da cava, porque na segunda carreira nós vamos trabalhar a parte da cava e a parte da alça.
para este modelo, esse modelo aqui, nós não vamos trabalhar com pontos na cava. Nós vamos pular. Nós vamos contar pontos para pular. Então, sabendo disso, eu já posso escrever aqui a palavra pular e aqui também a palavra pular. Escrevo aqui embaixo pontos de base. Aqui também, pontos de base. Agora que nós já montamos a nossa tabela de segunda carreira, nós vamos começar a executar o nosso trabalho aqui na peça. E para isso, nós vamos fazer assim. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos obedecer o que nós escrevemos aqui, dentro desses 5 quadradinhos. Então, aqui eu tenho costa 1, 6 correntes. Se eu estou na segunda carreira, essa costa 1, ela não vai ser corrente, ela vai virar ponto. E no caso, eu estou trabalhando com pontos altos. Então, ela vira pontos altos. Então, eu repito aqui, 6 pontos altos. Eu venho aqui e faço 3 correntinhas, já corresponde ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o segundo ponto alto. No próximo ponto de base, o terceiro. E vou seguir contando. 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Então, vamos verificar se essa quantidade de pontos está dando certo realmente aqui nas costas da nossa boneca. Então, eu venho aqui e meço do meio das costas até essa parte aqui. Percebam que deu super certo. Agora, eu vou continuar aqui a minha tabela. Então, nessa segunda carreira, eu preciso fazer a alça. Eu acabei de fazer os 6 pontos, então eu vou colocar aqui para a boneca Barbie um número correspondente a 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Venho aqui e anoto 12 correntes. Agora, eu tenho a cava com 5 correntes. Então, isso significa que eu preciso trabalhar os 5 pontos. Como neste modelo nós estamos fazendo alça, então nós não vamos trabalhar o ponto, nós vamos pular. Então, aqui está falando 5, eu vou repetir o número 5. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, e aqui no 5º ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E desta forma, eu já trabalhei a alça e a cava da minha peça. Agora, nós vamos seguir aqui colocando 14 pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro. Vamos seguir, então, contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 pontos altos.
Então, a gente para aqui novamente, vem aqui e mede na boneca para ver se está dando certo. Então, as costas, aqui a parte da cava e aqui a parte da alça e aqui a parte da frente, que é acima do seio. Nós vamos pegar de uma ponta até a outra. Então, estamos vendo que está dando certo. Então, eu coloco aqui 14 pontos. Então, nesse meio aqui da segunda carreira, nós dobramos. Começamos com 12 correntinhas e aqui nós vamos ter 14. Agora, eu já sei que a minha alça tem que ter 12 correntes. Sei que eu tenho que pular 5 pontos de base na cava e que as costas têm que ter 6 pontos altos. Então, já preenchi aqui essa minha tabela da segunda carreira. Agora, eu só preciso colocar esses números aqui no meu trabalho. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, feitos os 14 pontos altos, agora eu vou fazer 12 correntinhas de separação. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Venho aqui e pulo 1, 2, 3, 4, 5. No meu quinto ponto de base, eu faço um ponto alto e vou seguir contando, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Já coloquei 3 pontos altos, 4, 5, e aqui no último ponto de base, eu coloco o meu último ponto alto, fazendo então o 6º ponto alto. Venho aqui e corto a minha linha, porque a nossa finalidade aqui não é fazer uma peça, e sim atender ao pedido da Mara, que perguntou como ela poderia fazer o início de uma peça. Então, eu optei por este modelo aqui, que é uma base com alça. Essa base aqui, você pode usá-la para fazer uma blusa de alcinha, uma blusa de manga comprida, de manga 3/4. Você pode continuar e fazer um vestidinho, enfim, há várias opções. Então, agora, nós vamos experimentar aqui na Barbie. Aqui na parte das costas, eu já tenho um espaço de 2 pontos altos para poder transpassar aqui e colocar, por exemplo, um colchete de pressão para abotoar aqui essa peça. E aqui na parte da frente, percebam que ficou tudo certinho. Para a Blight, eu já adiantei aqui, eu já fiz a tabela e eu não vou executar como eu executei na Barbie, porque a execução é da mesma forma. Vocês já viram isso no início do vídeo. Então, aqui está a Blight com o mesmo modelinho. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Fica aberto assim porque está sem o botão, né? Mas na hora que colocar o fecho, aí segura aqui. E segurando aqui já vai fazer todo o ajuste que a roupinha precisa. Como eu já tenho a peça pronta, eu já sei os números, eu só vou preencher. Então, assim, aqui na parte das costas, fazendo o cálculo, para a Blight vão ser 5 correntes. Então, vamos fazer essa comparação aqui com os números da Barbie e os números da Blight, tá?
Então, assim, para a Blight, são 5 correntes. Eu vou abreviar aqui a palavra corrente, tá? Na cava, são 3 correntes. Aí, o meio, 10 correntes. Aí, a cava vai repetir 3 correntes. E as costas também, 5 correntes. Então, somando esses números, nós vamos ter o seguinte resultado. Nós vamos ficar com 26 correntes. 26 mais 2 vai dar um total de 28 correntes. Esse primeiro resultado, ele vai ser a minha primeira carreira. E esse último resultado vai ser o início. Então, o início será com 28 correntes. E a primeira carreira, 26 pontos. Vamos continuar aqui com pontos altos. Vamos preencher a segunda carreira. Então, aqui nas costas, 5. Aqui na alça são 8 correntes. Aqui no caso são 5 pontos. Aqui são correntes. A cava eu vou pular. Então, eu escrevo aqui pular. 3, eu escrevo aqui pontos de base. O meio, 12 pontos. Aí, aqui a alça, eu repito, 8 correntes. As costas, 5 pontos. E aqui a cava, novamente, pular 3 pontos de base. Então, aqui está preenchida a nossa tabela. E aqui, como eu já disse, é o início, aqui é a primeira carreira, aqui é a segunda carreira. Então, aqui, se eu quiser escrever a receita, como seria isso? Então, eu escreveria assim: 5, eu abrevio ponto alto com PA. Será 5 pontos altos. Boto uma barrinha. Aí, eu costumo fazer assim, sempre eu faço esse ganchinho para saber que é a alça. Aqui em cima eu escrevo 8 correntes. Então, eu já sei que eu tenho que fazer 8 correntinhas de alça. E aqui eu escrevo pular 3P base. Aqui são 12, então são 12 pontos, eu coloco 12 PA. Aqui a mesma coisa, eu faço aqui esse ganchinho, escrevo 8 correntes, pular 3 P base. E as costas, a mesma coisa, 5 PA. Então, utilizando a mesma técnica, eu consigo fazer uma diminuição para a boneca Blight. Isso serve para qualquer tamanho de boneca. Então, Mara, utilize essa técnica para que você consiga o início da roupinha no tamanho da sua boneca. Bom, agora vamos aos números da Paulinha no mesmo modelo. Aqui, nas costas para Paulinha, 4 correntes. Na cava, 3 correntes. Para o meio, 5 correntes. A cava, eu repito, 3 correntes. As costas, 4 correntes. Somando esses números, eu terei 19 correntes. 19 mais 2, eu tenho 21 correntinhas. Então, aqui também, eu já encontrei o meu início e encontrei a minha primeira carreira. Então, eu já venho aqui embaixo,
e já coloco 21 correntinhas. E a primeira carreira eu trabalho 19 pontos. Aqui no caso, estamos trabalhando com pontos altos. Agora, vamos encontrar o número da segunda carreira. Então, eu encontrei aqui nas costas, eu sei que eu tenho que fazer 4 pontos. Aqui na alça, eu vou fazer 5 correntinhas. Na cava, eu vou pular 3 pontos de base. O meio, eu coloco 7 pontos. Na alça, para a alça eu faço 5 correntinhas. Na cava, novamente, eu vou pular 3 pontos de base. E para as costas, eu vou fazer 4 pontos. Transcrevendo daqui para cá, seria 4 pontos altos, a corrente, 5 correntinhas, a cava, pular 3 P base. O meu meio será com 7 pontos altos. Aqui eu repito 5 correntinhas para a alça e na cava eu pular 3 P base. Nas costas, eu faço 4 pontos altos. E desta forma, então, eu montei a minha receita. Eu estou aqui com a tabela da Barbie, a tabela da Blight e a tabela da Paula. E aqui nós estamos visualizando melhor o início de cada boneca. Então, para a Barbie, 36 correntinhas. Para a Blight, 28 correntinhas e para a Paula, 21 correntinhas. Bom, então, essa é a técnica que eu tenho desenvolvido quando eu vou executar as minhas peças. Tem dado muito certo comigo, também vai dar certo com vocês. E, como eu disse, a técnica nada mais é do que montar essa divisão: costas, cava, frente, cava e costas. Isso é basicamente para qualquer boneca. É assim que eu procuro me organizar. Eu espero que a Mara consiga fazer a roupinha que ela está desejando. Espero que essa explicação sirva de alguma forma para você, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!